Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é o que causa a pressão alta. Mas antes, curta, comente, compartilhe. Meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou especializado em bioquímica nutricional, pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e também sou signatário de protocolos de medicina ortomolecular. Para quem não sabe, medicina ortomolecular é aquela medicina que a gente consegue tratar algumas doenças somente com alimentos, né? Então, sabendo o que cada componente dos alimentos faz dentro do seu corpo em termos de reações químicas, metabólicas e catabólicas, a gente consegue prevenir, evitar e até curar algumas doenças. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Então, o que causa a pressão alta? É duas respostas, mas eu tenho que explicar. Então, é engordar o fígado, que geralmente está ligado à esteatose hepática, e engordar o corpo. As duas coisas são igualmente danosas para causar pressão alta. Pode ser as duas e pode ser uma separadamente. Essa é a razão pela qual vocês vão encontrar pessoas que não são tão gordas e têm pressão alta. Primeiro eu vou falar da questão do fígado. Por que engordar o fígado ou gordura no fígado causa pressão alta? Primeiro, porque todos os processos metabólicos que envolvem absorção e metabolização e queima de gordura passa pelo fígado, qualquer tipo de gordura. Ainda o álcool, qualquer tipo de álcool, e os açúcares, que tem a origem amido, né? Amido é um açúcar, né? Amido é glicose e açúcar do mel. Para quem não sabe, deixar bem claro isso. Eu vou começar a deixar bem claro isso que as pessoas não entendem. É que ele engana a maioria das pessoas, né? Porque quando você está comendo, parece que você não está comendo uma coisa doce. Só que dentro do seu corpo ele tem que ser decomposto em glicose, açúcar do mel. Então, amidos são açúcar do mel. Muito médico até viaja nessa maionese aí, porque isso é química, né? Então, o amido é feito de ligações glicosídicas, na hora que ele quebra dentro do seu corpo, lá dentro do suco gástrico no estômago, ele hidrata, quebra e vira tudo glicose, tá? E primeiro eu vou falar da questão da esteatose hepática. Bom, a esteatose hepática ela vem causada de 3 fatores. Dois que muita gente não leva em conta, não sabe, mas é o álcool, sobrecarrega o fígado e causa gordura no fígado. Então, cerveja em excesso, deixando bem claro que eu não defendo o consumo de cerveja em quantidade nenhuma, mas para efeito de esteatose hepática, o corpo suporta um pouquinho de cerveja, porque tem um grau alcoólico baixo, assim como suporta um pouco do vinho, tá? Mas o vinho não tem malefícios como a cerveja. Então, tomar um cálice de vinho por dia pode ser bom. Agora, cerveja, para efeito de fígado, tomar uma latinha por dia, para efeito de fígado não vai te fazer tão mal. Mas para outros efeitos ela faz mal. Deixando bem claro isso, para não saber, porque eu não defendo o consumo de cerveja de jeito nenhum. E o outro são os destilados, né? Os destilados são piores, porque a concentração de álcool é pior. Então, às vezes, é uma pessoa que você vai ver, a pessoa é magra e ela tem grau de esteatose hepática e isso vai causar pressão. Tem mais duas coisas que causam pressão alta, que são fatores ligados a doenças do coração. Eu vou só citar, não é minha especialidade, isso é coisa para cardiologista. Meu objetivo é falar sobre a questão dos alimentos, o que ele causa e por que dá pressão alta. Então, é a cardiomegalia que leva à angina, né? A angina é a dor no peito. Então, a cardiomegalia é o inchaço no coração. Então, ele incha, para de bombear o fluxo cardíaco, gera uma hipertensão, que é a hipertensão arterial, que é a pressão arterial, e com isso tem a pressão alta, né? E também pode provocar angina, que é a dor no corpo. Uma coisa está relacionada à outra, mas isso é assunto para cardiologista. Então, eu só estou citando as questões de doenças de coração que geram pressão alta, mas o foco aqui é falar dos alimentos que geram pressão alta. Então, na questão da
da esteatose hepática, como é que ela altera a sua pressão? Primeiro, o fígado fica saturado de álcool. Isso eu estou falando agora só do ponto de vista do álcool. Então, o fígado saturado de álcool, ele não consegue metabolizar as gorduras que entram no seu corpo, mesmo que você coma pouco, pode vir alguma coisa. Usa açúcar, que é o amido, que é o açúcar do mel, né, que vem do arroz, do feijão. E o açúcar da sacarose também, então, que você come. E alguma gordura que porventura você coma. Então, todas essas gorduras, o açúcar e o álcool vão sobrecarregar o fígado. Se o seu fígado já está com grau de esteatose hepática, mesmo que você não está gordinho, ele não vai conseguir metabolizar essa gordura e vai deixar sobrecarregado no sangue de gordura. E porque para metabolizar ele provocaria alguma queima ou transformar em outro subproduto ou energia. Mas aí você não consegue metabolizar, ele sobrecarrega as veias, e aí você tem uma tendência, mesmo não estando gordo, com as veias sobrecarregado, e isso levaria a uma pressão arterial. Então, do ponto de vista do fígado. E do ponto de vista da gordura corporal, toda vez que quando você engorda, você começa, o seu sistema circulatório começa a ficar sobrecarregado. Por quê? Porque a gordura começa a fechar internamente as veias, porque sobrecarrega as veias, e com isso você começa a ter pressão alta. Esse é o caso da gordura. E também a gordura interfere na circulação, porque por fora você forma uma capa de gordura e a veia fica, fica deformada, onde você tem uma capa de gordura muito alta. Essa é a razão por que as pessoas mais gordas, você quase não consegue ver as veias do corpo dela. E quando você está com índice de gordura corporal baixo, é muito fácil você ver a veia, principalmente veia dos braços, veia das pernas, onde é mais aparente. Uma pessoa que é mais magrinha, você consegue ver toda a parte venal dela, as veias, os vasos, você consegue ver pelo corpo. Já as pessoas mais gordinhas você não vai conseguir ver. Por quê? Porque está sobrecarregado, então a veia está abaixo de uma capa de gordura que está tampando a veia. E é por essa capa de gordura que dificulta o fluxo sanguíneo e com isso gera pressão alta. E no caso da gordura, eu já deixei bem claro que também tem a questão do triglicérides, que ele só pode vir de gorduras saturadas, amido e, em terceiro grau, gorduras saturadas vêm dos alimentos industrializados, e quando você vê aquele rótulo lá, já está escrito gorduras transaturadas. Muitos alimentos industrializados vêm com isso, você preste bem atenção nos rótulos, porque você está comendo gordura. É o caso de calabresa, é o caso de salsicha, apresentado, essas coisas, vem muita gordura no meio. Alimentos ultraprocessados, aquelas lasanhas prontas, miojo, todos esses pratos prontos que você compra, vem muita gordura saturada. Então, para você engordar e ficar com gordura saturada no corpo para formar triglicérides, geralmente vem desses alimentos. Em primeiro lugar, esses alimentos industrializados. Em segundo lugar, excesso de amido na tua alimentação, porque às vezes eu falo sempre que eu não defendo o consumo de amido após os 30 anos, mas tem pessoas que estão com metabolismo não estragado com 17, 18, 20 anos, hein? Moleque com 15 anos, está totalmente obeso. Por quê? Porque está com excesso de amido da alimentação. E ainda, quando é novo, falta de atividade física, provoca mais esse problema. Então, em primeiro lugar, gorduras saturadas que vêm nos alimentos industrializados. Segundo lugar, excesso de amido na alimentação. E só em terceiro lugar de causa o açúcar, deixando bem claro que é essa a razão. Por que eu falo que o açúcar é o terceiro lugar? Porque assim, açúcar engorda, é verdade. Mas dificilmente o açúcar te engana. O que mais engana são os alimentos industrializados, que você não está percebendo que você está comendo gordura saturada. O amido, que não parece ser um açúcar, mas é açúcar e é pior, porque as gastos calóricos do amido são bem maiores, já que você consome muito mais, porque você não pensa que você está consumindo açúcar. E só em terceiro lugar, o açúcar. Então, engordou, vai causar aumento de pressão pelo processo circulatório da gordura, que dificulta as veias a levar o sangue, e por isso sobrecarrega o coração e dá pressão alta. E também pela questão de triglicérides dentro do sangue,
e gordura saturada. Basicamente isso. Então, só lembrando que engordar naturalmente depois dos 30 anos é um processo normal de envelhecimento. Por isso que quando você consegue adaptar a sua alimentação e deixar de engordar após os 30 anos, é claro que existem uns fatores de predisposição genética, pessoas que têm muita dificuldade para engordar, mas a maioria dos casos, quando engorda depois dos 30 anos, é um envelhecimento. Então, se você conseguir reverter esse processo, você está revertendo o envelhecimento, ou pelo menos retardando. Então, o assunto do vídeo era esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. O canal está com 2.700 inscritos. Preciso da ajuda de vocês para tentar fazer crescer o canal. O assunto do vídeo era esse e até o próximo vídeo. Valeu!